Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a podermos entregar a Tua palavra segundo o Espírito de Deus. Que o Espírito do Senhor Deus possa estar nos iluminando, esclarecendo as Escrituras para nós. Possa este mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, que é o Espírito de revelação, nos revelar toda a verdade, nos fazendo, como já foi dito, que lembremos-nos e venha Ele mesmo a nos ensinar tudo o que o Senhor nos tem dito. Que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 1. Paulo falando a Timóteo e falando de um momento muito, mas muito especial em sua vida, que ele mesmo enxergava o final da sua vida. Imagine você contemplando o final da sua vida. Que palavras você diria a alguém? Essas seriam possivelmente palavras escolhidas, palavras extremamente importantes. E o apóstolo Paulo via diante dele que ele estaria sendo entregue à morte. Paulo seria em Roma julgado e, como cidadão romano, morreria sendo decapitado. Ele mesmo diz nessa própria epístola: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé e eu estou pronto para receber a coroa que está reservada a todo aquele que de fato for fiel em toda essa sua jornada, em toda essa sua caminhada. Então Paulo chama a atenção a este filho querido, amado, Timóteo, e ele lembra a Timóteo algo que Paulo jamais se esqueceu, sobre a fé. Lembre-se que Paulo disse: eu guardei a fé, e ele viu uma fé que não apenas foi guardada, preservada, mas herdada, de geração em geração e não perdida. Não apenas uma geração preservou ou guardou, mas gerações preservaram e guardaram uma fé genuína, uma fé sem fingimento, uma fé sem hipocrisia, uma fé verdadeira. E é isso que Paulo fala aqui no versículo 5 do capítulo 1 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou
em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Uma fé que passou de geração em geração. Uma fé que Timóteo enxergou, viu, tanto em sua avó quanto em sua mãe. Nem sempre nossos filhos seguem o que nós dizemos, mas uma coisa você pode ter certeza: os olhos dos nossos filhos nos seguem em tudo que nós fazemos. E o que nós fazemos, a forma como que nós vivemos, ela afeta e influencia muito mais do que tudo o que possamos ensinar, tudo o que possamos falar a filhos. Quer filhos espirituais, como é o caso de Paulo com Timóteo, quer filhos gerados por nós mesmos, criados por todos, pais responsáveis, fiéis. Nem todo pai é pai. E, infelizmente, nem toda mãe é mãe. Mas que maravilha é poder ter uma mãe sábia. Que bênção é ter uma mãe sábia. Salomão, aquele grande rei e considerado biblicamente o mais sábio dos homens, ele diz algo interessantíssimo no livro de Provérbios, que diz assim: filho meu, ouve o mandamento de teu pai e atende ao conselho da tua mãe. Coisa valiosa é conselho de mãe. E o que é conselho de mãe? A palavra conselho, na língua hebraica, ela é mais do que uma sugestão. Muitas vezes, na nossa cabeça, um conselho é uma boa sugestão, ou às vezes, até mesmo uma orientação. E eu não estou dizendo que conselhos não sejam sugestões e conselhos não sejam orientações, mas literalmente, na língua hebraica, um conselho é um ensino. Um conselho não é uma opinião emitida sobre algo, é um ensino que vem de experiência e de sabedoria e que me dá mais do que uma condução ou mais do que apontar algo. E eu quero dizer a vocês, eu oro a Deus para que Deus nos dê cada vez mais mães sábias e mães conselheiras. Mães que nos aconselhem. E que nos aconselhem, por serem sábias, que nos aconselhem bem. Dizem que os grandes reis ou os grandes governantes governaram bem e foram grandiosos em sua governança porque souberam escolher bem os seus conselheiros. Qual o segredo de um governo, senão os seus ministros, os seus conselheiros? E saiba do seguinte: toda mãe deveria ser, de fato, um ministro, pois o mesmo apóstolo Paulo, se referindo à mãe, se referindo à mulher, chama a maternidade
de um ministério, pelo ministério de mãe. E o que faz um ministro? Ele ministra, ele serve, ele governa, ele aconselha, ele conduz. E quando nós temos esse conselho de mãe, se é um ensino, a ideia de ensinar na linguagem hebraica é a ideia de arremessar algo em direção a um alvo, com precisão. É arremessar, fazendo acertar o alvo, como quem arremessa uma flecha. Então, todo o ensino arremessa, todo o ensino te impulsiona, todo o ensino não apenas aponta, porque uma coisa é apontar a direção ou apontar o alvo, mas eu estou dizendo de ser empurrado em direção, impulsionado na direção. É interessante como Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, colocou esta expressão, ouve, que literalmente significa atende, obedece, ou poderíamos dizer, honra o que te foi ministrado. O que te foi ministrado pelo teu pai e pela tua mãe. Atende, obedece, ouve o mandamento do teu pai. Escuta o conselho da tua mãe. Há vezes em nossas vidas que o que nós precisamos, o que nós carecemos, de fato, é de uma ordem. Uma ordem nos dá segurança. A ordem não é simplesmente um comando. A ordem nos dá organização. E nós nos sentimos, eu chamaria até mesmo comissionados por aquela ordem. Houve a ordem. Por vezes eu preciso de uma ordem, algo claro. O que eu preciso fazer? Diga-me o que eu preciso fazer. Faça. Vem a palavra enfática, paterna, faça. Mas outras vezes, eu sei o que eu preciso fazer. O que me custa é saber como fazer. E ouvir o que eu tenho que fazer e não saber como fazer é quase ouvir em vão. Porque estou com a disposição em obedecer, mas não sei como fazer para realizar isto. E isto é o ensino. Isto é a condução. Isto é não apenas o dizer, faça assim, faça assado, mas é o impulsionamento, é o encorajamento. Uma palavra que encoraja, uma palavra que anima, uma palavra que te leva, uma palavra que vem aos teus ouvidos e não está dizendo apenas faça isto desta maneira, mas está dizendo a você, você pode, você consegue, você vai alcançar,
você não vai errar. Você vai chegar. Como são importantes essas palavras. E estas palavras são o famoso conselho de mãe. Muitos filhos, principalmente nessa geração que nós vivemos, às vezes reclamam, dizendo, por que minha mãe se mete tanto? Eu não sei se algum filho aqui, espero que não, mas que já não sentiu isso. Mãe, por que você se mete tanto? Deixa-me dizer uma coisa, por que mães se metem tanto? Porque são mães. Existe uma postura, não é que um pai seja um alienado, embora não faltem pais alienados, infelizmente. Mas não é que o pai seja um alienado. A maneira que Deus deu para que homem e mulher pudessem se completar. E hoje há famílias em que falta a figura masculina, ou que falta a figura feminina, e que aquele que ali está cuidando dos seus filhos, seja o homem, seja a mulher, tem que suprir de uma forma hercúlica, biblicamente sansônica, mas de uma forma hercúlica, ele tem que cumprir a falta. Pais têm um amor estranho e mães têm um amor também estranho. E esse amor, quando se soma, se torna um amor completo para os filhos. Um amor completo, que é o afeto. Afeto de pai é uma coisa, mas afeto de mãe é outra coisa. E como esse afeto se multiplica nas gerações. E aqui nós estamos vendo não apenas mãe, mas mãe e avó. E eu quero homenagear hoje a todas as mães, a todas as avós, a todas as bisavós, a todas as mulheres importantíssimas que nos afetam, mulheres extraordinárias, cada uma delas com suas próprias características, mas todas elas com esse ministério extraordinário que a Bíblia chama da maternidade, de ser mãe. O amor de pai, quando eu penso na parábola do filho pródigo, é um amor capaz de deixar ir. Sabe, nós precisamos de um amor forte o suficiente que deixe a vida ir. Pai, dá-me a minha parte e me permita ir. Quando você vai ao grego e lê o que está escrito lá, ele não pede parte, ele não pede como nós entendemos, dá-me a minha herança. Sabe o que é escrito ali? Bios. E bios é o quê? Vida. Ele está dizendo, me dá o direito de viver. Deixa eu viver. Deixa eu errar ou deixa eu acertar por mim mesmo. E nós precisamos de um amor desse, de um amor que deixa ir, mas que deixa ir, como o amor do Pai, sempre pronto a receber de volta. Esse é o verdadeiro amor. Isso é ser pai. Ser pai é deixar o seu filho ir, mas estar sempre pronto para receber. E o amor de mãe é outro amor que nós necessitamos, e sumamente necessitamos. É um amor que não deixa você nunca ir. Se o amor de pai deixa você ir, o amor de mãe, ele faz essa coisa que não deixa você ir. O amor de mãe, ela te agarra. O amor de mãe te abraça tão forte
que, se não tiver cuidado, te sufoca. Porque isso é amor de mãe. É o amor da mama. E pior do que o amor da mama é o amor da nona. Porque o amor da nona te pega e te pega longe. E nós devemos ver que esse Timóteo tinha uma mama e tinha uma nona. Ele tinha uma mãe e tinha uma avó. E por que eu digo que o amor de mãe é aquele amor que não deixa ir? O amor de mãe é aquele amor que não desiste de você nunca. Eu vou dizer uma coisa para você: o mais próximo que pode existir do amor de Deus por nós é o amor dos pais. E especialmente eu falo o amor de mãe. Porque é um amor que gera. Existe algo que homem nenhum entende, porque é uma experiência que homem nenhum tem. De uma vida gerada dentro de sua própria vida e compartilhada, tudo compartilhando. Tudo compartilhando. A mãe compartilha tudo, sejam emoções. Se a mãe está bem nutrida, a criança está bem nutrida. Se a mãe está aflita, pode ter certeza que a criança está aflita, porque elas compartilham de tudo. De tudo. A criança suga tudo. E a mãe não tem escolha a não ser sugada. A mãe não tem escolha. Mas esse compartilhar de vidas que estão tão próximas, uma dentro da outra, uma levando a outra, não se vendo, mas se sentindo como ninguém jamais poderia imaginar. Homem nenhum entende isso. Por mais que a gente possa dizer, bem, eu participei de todas as gestações de minha esposa, mas havia sensações, havia percepções que eu não podia alcançar. E mesmo, eu te direi, eu não sei se eu estou certo, eu não sou sociólogo, eu não sou antropólogo, eu sou um simples pregador, eu sou um pastor. Mas eu imagino que por um período o pai fica uma figura que, por mais que ele se aproxime, por mais que ele seja presente, ele é uma figura que está do lado. O pai não amamenta. Pode dar mamadeira, mas não amamenta. Mãe amamenta. Mãe é algo de tão especial no nosso sentimento, na experiência da nossa vida, que no desespero, ninguém grita papai. Mas na nossa língua, o manhê grita. Oh, mamma mia. Como é importante darmos ouvidos a alguém assim. John Wesley, essa grande figura, esse avivalista, esse fundador da igreja metodista, esse homem que fez um movimento tão extraordinário na Inglaterra, e a partir da Inglaterra, em muitos outros lugares no mundo, ele e seu irmão
Charles ou Carl Wesley, esses homens que foram homens extraordinários na história da igreja em seu tempo. Orlando Boyer, historiador, ele diz: se há um trono para John Wesley ou para os irmãos Wesley no céu, existe um trono mais alto para sua mãe, Susana Wesley, no céu. Porque essa mulher foi tão importante na vida dos seus filhos, como toda mãe deveria e é importante na vida de todos os filhos. Numa época como a de Wesley, estamos falando há séculos passados, ela instruía, ela sentava-se com todos os seus filhos, que não eram poucos, e os ensinava, e os fazia estudar. Wesley era um homem tão culto para os padrões da sua época, ele falava 9 idiomas. Hoje mesmo isso seria um espanto, com toda a capacidade, o acesso que existe à instrução. Mas veja como uma mulher, eles não eram endinheirados, seu pai era um ministro, eles não tinham recursos, mas eles se dedicaram, acima de tudo, sua mãe. Sua mãe. Os cultos domésticos na casa de Wesley, dirigidos pela sua mãe, eram famosos. E ali o ardor missionário, o ardor evangelístico de John Wesley foi forjado, foi formado por sua mãe. Por sua mãe. Eu não estou dizendo que o pai não teve importância, mas como a mãe foi importante. Como uma mãe pode tomar uma decisão que mudará para sempre o rumo da vida de seus filhos. Quando Moisés nasceu, não era uma época boa para se nascer uma criança, especialmente um menino. Porque havia um decreto de um rei com poderes absolutos, Faraó, em que todo o menino deveria ser morto. E agora esta mulher precisava encontrar uma saída sábia. A primeira coisa que ela faz, junto com seu marido, e eu acho tão interessante o que a Bíblia diz, vendo seus pais que a criança era formosa, resolveram guardá-lo. E eu me pergunto, para qual pai e mãe que o filho não é formoso? Pode ter a cara de sapo que for. Pergunte a um pai ou uma mãe se o filho não é lindo. E ele vai dizer, é lindo. E outra coisa que me dá assim, espanto, diz, se fosse feio, tinham jogado fora? Não. Eles viram algo. Porque quando você olha uma criança, você não vê apenas o presente, não vê apenas a fofura, não vê apenas a ternura, não vê apenas os seus sentimentos de carinho por aquela criança. Você vê naquela criança todo um futuro. E sabe o que eles viram? Eram escravos, servos. Tinha uma vida dura, uma vida difícil. O que um escravo poderia ver num filho? Algo feio,
uma vida de sacrifícios, uma vida de perdas, perda de liberdade, perda de direitos, uma vida oprimida. Poderiam ver tantas coisas feias, mas eles viram que a criança era formosa, eles viram um futuro lindo para os seus filhos. Mães, olhem para os seus filhos e vejam um futuro lindo para os seus filhos. Ainda que tudo ao redor, veja, eles não eram loucos, eles sabiam das condições que eles viviam, eles sabiam da realidade que eles viviam. Eles sabiam, é meu filho, está dentro da mesma realidade que eu vivo, crescerá dentro da mesma realidade que eu vivo, mas eles ousaram ver algo lindo, formoso, maravilhoso na vida dos seus filhos. Quando nós olhamos para os nossos filhos, quando uma mãe olha para os seus filhos, ela olha todo um futuro de esperança, de felicidade, de realização, por mais dura que seja a realidade ao seu redor. Nós recém estivemos orando por Israel. E é impossível orar por Israel e não orar por essa realidade tão triste da guerra que está acontecendo em Israel. É impossível orar por Israel e orar apenas pelo povo judeu. Nós temos que orar também pelo povo palestino. Orar pela fome. Orar pelo frio, orar pela sede. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma filmagem feita de cima, possivelmente de um drone, um caminhão com água atravessando a região de Gaza, toda destruída. Uma criança gritando com sede, correndo atrás, com um recipiente, querendo encher de água. Se o teu coração não se toca com isto, nós temos um coração de pedra e não um coração de carne. Eu não quero comparar uma coisa com a outra, mas é difícil não fazer uma comparação de mães que estão olhando os seus filhos e que estão vendo uma realidade tão dura como essa realidade que hoje há em Gaza. E sim, meus amados irmãos, nós temos que amar os palestinos, nós temos que clamar por eles, nós temos que pedir que Deus opere misericórdia e traga solução para a grande crise humanitária que eles estão vivendo. Poderíamos falar de outros lugares como a Ucrânia. E eu imagino exatamente isso, a mãe, o pai de Moisés com aquela criança dentro de um sistema opressor, dentro de um sistema que não havia o quê? Futuro de vida. Que meu filho será? Eu sou escravo, meu filho será escravo. Mas eles olharam seu filho e não viram a escravidão, viram algo que só a fé consegue ver. E é isto que Paulo está falando. A fé que habitou em sua avó, a fé que habitou em tua mãe e a mesma fé que habita em você. Aleluia! Que não andamos por vista, não andamos pelo que vemos.
temos uma visão de fé, uma visão de futuro, que às vezes parece estar desassociada à realidade do presente. Não estamos desassociados do presente, não negamos a realidade, mas cremos num glorioso futuro. Foi o que a mãe de Moisés fez. Foi por isso que ela pôde fazer aquele cesto, aquela pequena arca, e colocar o seu filho ali, e largá-lo nas águas do Nilo, crendo que havia um futuro extraordinário para o seu filho, confiando completamente o seu filho. E aquele que havia baixado o decreto que o seu filho deveria morrer, foi quem pagou tudo para o seu filho, inclusive ela. Pois a filha de Faraó disse a Míriam, irmã de Moisés, a pequena Míriam, mas a sagaz Míriam, a inteligente Míriam, que disse: eu conheço muitas mulheres de Israel que têm leite, e algo que a mãe de Moisés faria de graça. A princesa disse: diga que eu vou pagar. Ela faria de graça. Era porque lhe era natural amamentar o seu filho. E nós precisamos destes cuidados e, acima de tudo, destes conselhos, que são conselhos que agem, que interagem, que não são apenas conselhos ditos. Débora, juíza de Israel, fala da crise que havia em Israel e disse que tudo isso assim acontecia até que houve um ponto onde tudo mudou, até que eu me pus como mãe e orei por Israel. Oração de mãe faz diferença. Existe um momento que você tem que sair da frente e que tem que entender que, por causa desse sentimento único que só a mãe tem e ninguém mais tem, que às vezes usa até mesmo de uma espécie, entre aspas eu falarei isso, de uma chantagem emocional com algo verdadeiro. Eu te carreguei no meu ventre. Mas é um sentimento que, de fato, só ela tem, que ninguém mais tem. E por isso ela vai orar, diferente do que qualquer outra pessoa pode orar. Nem mesmo um pai aflito ora por um filho como uma mãe ora, porque ela tem um sentimento único, porque maternidade não é uma condição, é também um sentimento. E por isto, ela ora diferente. Eu me pus como mãe e orei, e tudo mudou. Mãe, se você orar pelo seu filho, tudo vai mudar. Vai ser um até que. Foi até aqui, mas daqui não passa. Daqui não vai passar. Sabe, mãe é uma espécie de uma amazona, de uma leoa, que bota o termo, que indica o limite, que diz: foi até aqui. Oh, maravilhosas intercessoras! Foi até aqui.
e daqui não passará. Nós precisamos dessas mulheres. Onde se fala de empoderamento, eu entendo o que se quer dizer. Mas eu vou dizer uma coisa, nós precisamos de realmente mulheres não apenas empoderadas, mas poderosas. Mulheres poderosas, mães que se levantam e oram, Déboras, juízas, profetisas, mulheres de Deus, que dizem, foi até aqui, daqui não passará. Daqui não passará. Eu não permitirei. Mas você é uma mulher. Eu não sou apenas uma mulher. Eu sou mãe. E mãe é muito mais do que ser uma mulher qualquer. E não estou dizendo que ser mulher é qualquer coisa. Mas uma mãe, uma avó, uma nona, uma mama. Sabe, dizem que o Mossad, o serviço secreto israelense, tem um ditado. Você sabe como é famosa a questão da mãe judia. Certa vez eu vi um rabino analisando o Novo Testamento. Ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vendo o Novo Testamento e o episódio do templo, eu cheguei a uma conclusão. Jesus tinha uma mãe judia. Porque aquilo que Maria faz com Jesus, que chega e que fala, você não vê a aflição minha e de seu pai. Isso é uma mãe judia. Isso é uma mãe judia. E o Mossad diz, não se meta com espião judeu. Ou você terá que se ver com a mãe do espião judeu, que é a mais perigosa. A mais perigosa. Saiba que toda mãe, para o seu filho, ela é um amor. Mas não se meta com um filho desta mãe, porque você verá que ela é uma leoa para defender o seu filho. Falam que essas mulheres com mais idade são lobas. Elas não são lobas, elas são leoas. Do lobo você enfrenta de um jeito, mas de uma leoa, meu irmão, você não consegue enfrentar fácil, não. E estas mães têm que botar um termo, bote um termo. E quando eu falo um termo, eu estou falando um término na dor e no sofrimento de seus filhos, no perigo. O mundo inteiro era contra o filho, contra Moisés, mas havia uma mãe que tinha fé e que mudou todo o destino de Moisés, de seu filho. Ela mudou todo o destino de seu filho, porque ela creu num futuro glorioso para o seu filho. Porque talvez, você sabe que o ministério de Moisés, realmente, ela deve ter visto muitas coisas. Ela viu o seu filho crescer, ela viu o seu filho se tornar um belo homem, um homem poderoso, um homem instruído. Ela disse, meu filho tem uma vida completamente diferente do que ele teria. Mas isso tudo não foi obtido por um direito de Moisés. Ele foi tratado como filho da filha de Faraó.
não era tanto o mérito de Moisés, não anulando os méritos que ele de fato tinha, mas foi pela fé de sua mãe que ele obteve tudo que ele obteve. E eu quero dizer, o pai de Moisés teve sua importância, porque Deus, quando fala com Moisés, diz: eu sou o Deus do teu pai. O pai também teve importância. Mas permanece na fé. Permanece na mesma fé, nessa fé que você viu em tua mãe, em tua avó, em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice. Interessante que Paulo fala primeiro da vovó e depois da mamãe. E diz: a fé que habitou nelas, hoje habita em você. A fé que habitou em Moisés, habitou antes em sua mãe. Habitou antes na mãe de Moisés. Meus irmãos, eu sei que há pessoas que não tiveram o privilégio de ter uma mãe sábia. Eu sei que há pessoas que estão tendo a oportunidade de se tornarem uma mãe sábia. E eu sei que há pessoas que são mães sábias. Mas eu quero dizer a você uma coisa: para aqueles que não tiveram a oportunidade de terem uma mãe sábia, Deus quer ocupar esse espaço de conselho em nossas vidas, como a mãe ocupa o espaço de conselho ou conselheira em nossas vidas. Ele diz: aconselho-te. Ele chega a toda uma igreja e diz: eu te aconselho. Há uma palavra ali, como uma palavra materna, vindo da parte de Deus. Mas Deus não é pai. Sim, Deus é pai. Mas Deus é espírito. E todos nós, homens e mulheres, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e revelamos, portanto, uma imagem e uma semelhança do que é Deus. Do El Shaddai. O El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, que na realidade significa todo provedor, que pode literalmente significar amamentador, que nos amamenta. E a Bíblia diz: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para contigo. A minha alma repousa nos braços de Deus, como uma criança repousa nos braços de sua mãe. Então, há uma manifestação. E se você não teve a oportunidade, Deus quer ocupar esse espaço em sua vida. Pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele é Pai. Ele é o Pai nosso, que está nos céus, mas Ele também quer nos acolher, como Jesus disse: como eu quis acolhê-los, cobrindo-os debaixo de minhas asas. E o que habita no esconderijo do Onipotente descansa à sombra do Todo-Poderoso, debaixo das suas asas está seguro. Deus é Pai, mas nem por isso Ele deixa de nos tratar como uma mãe. Por quê? Porque Ele é misericordioso
E a palavra misericórdia, no hebraico, e que nós sabemos que as misericórdias do Senhor duram para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade, a palavra misericórdia, literalmente é matriciar, é gestar dentro de nós, é ser mãe. Misericórdia é ter o sentimento que uma mãe, e só uma mãe, pode ter em agraciar um filho. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos dar graças a Deus hoje pelas mães sábias e te pedir sabedoria para todas as mães. E não só pelas mães, mas pelas avós. E queremos ser, Senhor, aqueles que legam uma fé sem fingimento. A fé que habita em nós hoje, habitará em nossos filhos, habitará em nossos netos. Uma mãe lega a sua fé, ou transmite a sua fé ao seu filho. Uma avó que transmitiu a fé ao filho, quando sua filha, se torna mãe, ela transmite a sua fé ao seu filho, mas a avó transmite também a fé ao neto. De modo que o neto recebe porção dobrada de fé, porque recebe da mãe, mas também recebe da avó. Por isso estamos aqui cumprindo o mandamento, honrando pai e mãe, honrando as nossas mães, mas honrando também as nossas avós, dando graças a Deus pela vida da mãe, dando graças a Deus pela vida da avó. Ó Deus, e se porventura há pessoas que não tiveram o privilégio de ter uma mãe carinhosa, amorosa, sábia, que tu preenchas o vazio, que tu enchas o coração, que tu sejas o conselheiro. É o que nós te pedimos nesse Dia das Mães. E especialmente nos lembramos da orfandade, dos órfãos de mães vivas, dos órfãos de mães mortas. Que o Senhor preencha o vazio, a necessidade de todos que têm esta carência. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. John Wesley disse: eu aprendi mais a respeito do ensino de Cristo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Porque os teólogos filosofam a respeito da doutrina, mas uma mãe vive a fé. Que Deus abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Eu não sei...